Olá, Bárbara, tudo bem? Eu sou a Oi. Janda do Cinepop. Te agradeço por estar topando conversar com a gente. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, né? E eu queria te perguntar, na verdade, sobre a estética do filme, que isso me chamou muito a atenção, né? Você, como diretora desse filme, contar essa história em preto e branco, para mim, como espectadora, fez muita diferença se ela fosse contada em colorido. Então, eu queria te perguntar por que que você escolheu isso? Oi, querida, obrigada, prazer. É, Bom, para mim sempre foi, desde sempre eu quis fazer um filme preto e branco. Esse era um filme preto e branco. O Hector dizia que a memória dele era preto e branco, é porque quando ele pensava em cinema era preto e branco. Eu tive sempre na minha casa, eu nunca tive televisão quando eu era criança, eu só tive televisão em preto e branco, eu não tinha cor, porque a cor chegou mais tarde para mim lá em casa, porque eu era uma família mais simples, a gente não trocou a televisão tão rapidamente. Eu acho que eu devo ter uma memória também, assim, fotográfica, né, do PB. E eu acho que eu fazer o filme em PB, eu sempre quis fazer o filme como um conto, né? Não queria fazer um filme, uma cinebiografia, fazendo um filme tradicional, né? Um documentário tradicional. Eu queria fazer um filme que as pessoas não saíssem do filme, né? Agora eu vou falar de uma cena de um filme, agora eu vou colocar. Não, eu queria uma coisa só, uma unidade. E para isso eu acho que o preto e branco me ajudou a costurar também, a formar essa unidade, né? Que a vida e a obra dele não estavam separadas. Então ficou uma coisa só, um poema visual. Ficou mesmo. Você, Janda, a filha do Hector chama Ianca. Olha, Então, às vezes ela diz Janda, que não sabe, é Ianca. O teu é Janda, né? isso, Janda. É. Gente, aqui apareceu. Agora que isso aqui, agora que começa o jogo, né? Eu, na verdade, foi uma coisa muito. Aconteceu agora, quarta-feira. Eu agora que estou começando a estruturar uma campanha, né? Não estou sem dormir aí. Na verdade, estou, porque eu produzo, dirijo o filme, eu faço tudo no filme. Então, agora a gente vai montar um time bom para o filme ser visto em primeiro lugar, né? Para ser votado, para as pessoas saberem que o filme existe, porque assim, é para o mundo inteiro, né? Tem muitos votantes no mundo inteiro da academia, né? Então, tem um longo caminho pela frente aí, pouco tempo, né? Estamos correndo contra o tempo. Temos dezembro e janeiro, porque é dezembro e janeiro que eles têm que assistir para ir para o segundo ato. O primeiro ato é uma lista, depois tem um segundo ato, que é outra lista, né? Mas eu vou fazer, prometo fazer de tudo, prometo ser uma boa política do audiovisual brasileiro. Você estava falando agora do quanto que esse filme é uma poesia, né? E eu concordo 100% com o que você está falando. Eu estava aqui pensando que o filme ele é um documentário, mas se você chega desavisado ao cinema para ver esse filme como um documentário, a pessoa se surpreende, porque ele ultrapassa a questão do documentário, é um filme muito belo, é muito bem construído, e ultrapassa, inclusive, a pessoa do Babenco, né? E atinge, assim, como se fosse uma grande homenagem ao cinema. Então, eu como espectador, eu penso sobre isso porque é um filme muito universal, porque toca no cinéfilo, né? No coração do É. cinéfilo. Então, eu queria te perguntar na questão do roteiro, como que você foi construindo isso para que fosse um filme que fosse ao mesmo tempo sobre o Babenco e uma homenagem ao Babenco, mas que também ultrapassasse o objeto, né, do homenageado e atingisse o cinema, né, a sétima arte. Então, várias pessoas me falaram que eu tenho, não era para eu falar que era só documentário, que o filme não é só documentário, o filme é um filme de cinema. Então, eu falo que não tem a veia né, do documentário tradicional, mas não deixa de ser um documentário, mas é um documentário contado de uma forma diferente, o que eu sempre quis fazer. Eu falei, por que a gente não pode se contar um documentário sem precisar ser didático, sem precisar falar começo, meio e fim, sabe? A gente pode ser como a vida, como a memória, né? Que são fragmentos, né? O inconsciente são fragmentos. Então, acho que esse filme é composto disso. E é, sim, fragmentos do cinema. É uma carta de amor ao cinema, né? Porque é um filme de cinema. Então, esse roteiro foi se construindo na ilha
Exatamente por isso, assim, por isso que demorou, com calma, mudei de montador, botei outro, cada um trouxe um pedacinho, porque o cinema também é feito disso, entendeu? Então, assim, realmente você entendeu bem isso, não preciso nem explicar mais muito, mas é isso mesmo. Eu acho que tá tudo dentro da gente já, de tudo que a gente já assistiu, que a gente já viu. Eu não tive assim, referência, eu tive talvez referência fotográfica, assim, né, do Bellatar. Eu comecei os sonhos, né, os meus sonhos, assim, né, pretensiosos do Bellatar, né, mas eu pegava umas referências de fotografia, né, de cineastas, né, do preto e branco, das coisas mais para caminhar por aqui. Mas é um documental, então, assim, eu tinha muita imagem de arquivo. Eu acho que minhas referências, elas são tantas, assim, do cinema em si. Não foi especificamente para esse filme. Esse filme, ele foi se construindo na minha cabeça. Eu não tive referência das coisas iniciais, por exemplo, do som. Eu trabalhei muito som, né? Essa água, esse mar, essas músicas, todas fazem parte dele, da composição de quem ele era. Ele não podia viver longe do mar. Ele cresceu à beira-mar, em Mar del Plata. Então, tudo tem um porquê. Nenhum som ali tá gratuito, entendeu? É tipo, cada camada ali de sons tem um porquê. E as músicas também são músicas que ele gostava, que ele escutava, desde Radiohead, Caetano Veloso, a música clássica, a música, todas as músicas dos filmes dele têm um porquê nessa história. Então, eu fui trabalhando dentro acho que as minhas referências maiores foi eu mesmo. Eu acho que foi a minha cabeça, o meu olhar de amor sobre um outro. Que aí você vai consumir ele de um todo. Eu queria que todo mundo... Eu cheguei a filmar muitas coisas que ele amava. Eu filmei tudo que, para mim, ele representava. Filmei o Grupo Corpo, por exemplo, dançando Le Cuono, um Padedê, que não entrou. Ele era o final do filme. Mas eu tive que optar, tive que escolher. Fui para filmei muitas coisas. A orquestra, filmei o que ele representava para mim. Tem muita coisa que está guardada. Quem sabe vai para os extras, quem sabe eu faço uma outra história. Continuação. Como ele diz no filme A Morte do Hector, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, aqui quem me convenceu foi Maria Camargo, que foi minha roteirista junto, e o Caio Guimarães, que foi o montador. Eles achavam muito bonito esses restos, para mim, que eram restos de imagem, né? Eles falaram assim, Bárbara, mas essa história de vocês dois tem que entrar. Falei, gente, mas tipo a briga lá dos dois, não, mas vai ser muito. Falei, eu vou me expor demais. A gente tá, sei lá. Falei assim, mas isso que é a beleza. Então eu também achava uma beleza, porque eu acho a gente era algo assim muito, muito verdadeiro e muito pessoal, né? Mas eu tinha um receio de me colocar demais no filme. Eu já sou atriz, sabe? Me colocar demais no filme. Eu falei, esse filme é dele, esse filme é sobre ele. Aí eles falaram, aí a Maria falou muito, não, esse filme é sobre vocês também. Então eu aceitei, e aí só que eles queriam que eu colocasse muito mais, porque eu tinha, daquelas cenas eu tenho um monte. E eu fui tirando, eu escolhi as que ficaram, porque tinha outras, tinha uma maravilhosa num hotel em Buenos Aires, que ele mandava eu seguir ele com a câmera, segue. Aí eu entro no elevador e ele continua me dirigindo ali, falando, não, sei que você começa a falar, mas era enorme a cena, eu não parava, eu desliguei a câmera. E porque era isso. A nossa história era essa, era montado de aprendizados, um manda no outro, quem é que sabe mais, quem não sabe, quem vai fazer o roteiro, quem vai dirigir o filme, quem vai dirigir os outros filmes, porque é o que a gente criava vários roteiros e esse eu vou dirigir, não, esse eu vou dirigir. Essas eram nossas longas conversas que a gente tinha cinematográficas, sabe? Eu acho que assim, a gente se encontrava ali no cinema, em algum lugar, sabe? A gente passava noites assim conversando, muitas vezes noites de dores, né? De dor, como é que se alivia uma dor, contando história. Enfim, assim, foi assim que foi moldada a nossa história juntos. Obrigada. Bárbara, obrigada por tudo, boa sorte. E obrigada por representar as diretoras brasileiras também. Exatamente, exatamente, merecemos. E dia 26 nos cinemas, então vamos divulgar, vamos ver que o povo volte para o cinema, né? Para as salas, que estão seguindo os protocolos, são metade das salas do então tomara que todo mundo volte para assistir esse filme na tela grande. Eu fiz para obrigada. Tchau. Tchau.